Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada e do templo, seus alicerces serão lançados. Assim diz o Senhor ao teu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Isaías, capítulo 44, versículo 28, e capítulo 45, versículo 1. A Bíblia não é um livro científico ou um livro que busca ser acadêmico, mas é incrível que dentro dela tem muito realmente do que Deus criou e que vai falando hoje de acordo também com as coisas que a gente aprende na parte científica e acadêmica. Essa não é a coisa mais importante para a gente refletir. Ela não vai dar esses termos técnicos que nós conhecemos hoje em dia. Mas fato é que nós podemos sim aprender com a palavra diversas coisas. E uma delas é a história. Seria incrível a gente imaginar, lendo agora esses versículos que a gente leu de Isaías, do ano 740 a 700, e pensar, mas isso ocorreu muito antes de Ciro nascer. E realmente foi. A Bíblia é muito ousada e Deus deixa bem claro que ele profetiza e acontece. É fato de que quando Ciro chegou ao poder, lá em 539, fica aquela pergunta: uau, como Isaías conseguiu falar sobre alguém que só nasceu muito tempo depois? E realmente é Deus. Algumas pessoas duvidam por conta disso, da historicidade que a Bíblia traz, mas nós vamos refletir a respeito disso, da importância da história e de perceber que Deus está na história, que Ele comanda tudo o que acontece. Nós vamos ver alguns períodos, e dentre eles, como o de hoje, nós vamos ver a volta do cativeiro, entre 538 a 400, antes do Senhor Jesus nascer. É interessante porque esse texto de Isaías foi escrito muito antes, e Jeremias escreveu um pouco também antes, sobre o período que o povo ficaria durante, lá dentro do cativeiro. Cativeiro nesse momento da Babilônia, agora. Alguns já tinham sido levados, o templo tinha sido saqueado, e Jeremias falou que duraria 70 anos. E foi o que Daniel entendeu. Se a gente for lá em Daniel, lá no capítulo 9, versículo 2, diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E quando nós chegamos no livro de Esdras, Esdras também demonstra que entendia. Vamos lá para Esdras capítulo 1, lá no versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Então é incrível. Eles naquele momento já entendiam isso. E como é que nós, nos nossos dias, podemos dizer que não? Que a Bíblia realmente não se passou naquele período, quando aquelas pessoas que viveram naquele período disseram sim, o Senhor falou. Realmente, por boca de Jeremias, já tinha falado antes sobre Ciro, que ele realmente ia trazer Ciro. Ciro está sendo comandado, permitido pelo Senhor de atuar. E assim, a gente vê que o povo começa a voltar do cativeiro da Babilônia nesse período. Nesse período que Ciro é o governante do Império Persa, entre 538 em diante, do ano 400, a gente vê essas histórias que vão se passar nesse período. Dentre esses períodos, nós temos livros como de Esdras, Ageu, Zacarias, o livro de Esther, Neemias e Malaquias. Temos também os outros trechos de alguns livros, e eu vou citar daqui a pouco. É importante que a gente reflita a respeito de cada um desses livros e consiga entender o porquê o Senhor agora está trazendo a misericórdia dele, o que ele espera também do seu povo, da importância do seu povo se manter fiel agora, depois de tudo o que passou. É importante que a gente reflita e leia um pouquinho sobre as passagens, não fique só na teoria de quais livros estão naquele período, mas que a gente reflita lá. Lá está a história. É legal que a gente consegue trazer um paralelo também sobre quais eram os imperadores ou os governantes daquele Império Persa. A Bíblia fala sobre Ciro, e a gente já comentou sobre ele tanto em Isaías quanto em Jeremias, Esdras. A gente não precisa ler novamente, mas reflita novamente nesses textos. Fala também sobre o filho dele, Cambises II. Se você for lá
em Esdras capítulo 4, versículo 6, sobre Dário também. Quando eles voltaram a construir, o templo tinha ficado parado durante o reinado de Cambises, e aí lá também no capítulo 4, nos versículos 24, ali ele fala novamente sobre Dário. A história também durante esse período do cativeiro fala sobre Xerxes. Realmente, aqueles Xerxes, que você já deve ter ouvido falar das batalhas contra os gregos e espartanos. Ele está lá em Ester capítulo 1, versículo 1. Se nós lermos lá, a gente consegue pegar um pouquinho sobre ele. E isso aconteceu nos dias de Assuero. O Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã. Outro governante que a gente tem registrado na Bíblia é Artaxerxes. Isso lá em Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 1 diz: No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então nós vemos que Neemias era copeiro desse importante governante. Então a Bíblia se passa sobre esses períodos históricos que você pode comprovar. Deixei aqui ao lado para que você reflita o período em que eles viveram, e de acordo com a Bíblia a gente consegue entender então muito mais coisas sobre esses reis. A Bíblia não pode ser descartada, ela tem que ser mantida, ela é histórica, ela ajuda a gente em tudo isso. Mas ainda assim eu deixo o convite para que você reflita e leia esses outros 6 livros. Uma outra curiosidade para a gente refletir é sobre Daniel, lá no capítulo 6, versículo 28, onde ele deixa bem claro que ele viveu durante o período de Ciro também. Então Daniel pegou o período da Babilônia e pegou também a transição para o Império Persa, lá na época de Ciro. Outras coisas importantes que você pode pegar e também refletir sobre a importância da historicidade e que realmente a Bíblia é real. Ele fala de cidades reais. Se você for lá e olhar, a gente já comentou aqui, quando a gente viu Ester e Neemias, eles estavam em Suzã. Daniel e também Esdras na Babilônia. E os cativos estão vindo da Babilônia. E os outros livros também a gente conhece bem. A cidade de Jerusalém também mostra um pouco mais da volta para a cidade de Jerusalém, da construção. Então são lugares importantes que existem e são comprovados que existem. Uma outra coisa também legal que a gente pode pegar é o cilindro de Ciro, onde a gente vê essa transição do Império Babilônico para o Império Persa. E também comprova que a Bíblia realmente está correta em diversos outros escritos que falam sobre esse período, onde o povo babilônio se engrandeceu demais e o Império Persa invadiu a cidade, conseguiu entrar e tomar o poder desse Império Babilônio que tanto assolou o mundo. Então, a Bíblia é histórica. E a volta do cativeiro mostra isso pra gente, como diversos outros períodos que a gente vai ver. Mas comece por ele, desse período, e reflita o que o Senhor deseja e tenha o coração, como o de Daniel, que pegou os escritos, leu, refletiu e chegou às conclusões que Deus pede para nós termos.